Olá, tudo bem? Estou aqui hoje para a gente começar a nossa palestra aprendendo a cuidar do meu interior. É importante a gente aprender como a gente cuidar do nosso interior. Por que precisamos aprender a cuidar do nosso interior e curar, o nosso interior? É porque nossas dores e os nossos traumas estão internamente dentro da gente. E hoje, a maioria das pessoas, elas sofrem de ansiedade, de depressão, de síndrome do pânico, estresse, insônia, por causa dos traumas. Isso está muito no seu inconsciente. Nós temos um cérebro que ele se divide em duas partes. O cérebro consciente, que é 10%, e o cérebro inconsciente, é onde fica 90%. E é onde ele predomina e governa toda a nossa vida. E faz aflorar esses sentimentos negativos, a qual causa em nós o distúrbio emocional que leva às doenças emocionais, como a ansiedade, a depressão e outras doenças. Então, por que cuidar do seu interior? É importante para você não desenvolver essas doenças. É importante para você aprender a cuidar de você. É importante para você aprender a se entender. É importante para você ter uma qualidade de vida melhor. Muitas vezes a gente não entendemos porque em uma fração de segundos nós agimos de um jeito e depois às vezes nos arrependemos da forma que agimos ou falamos. Isso está ligado ao nosso inconsciente. Nosso inconsciente, além dele ser um cérebro que ele predomina, que ele governa a nossa vida, ele também é muito rápido. Por ele ter essa porcentagem maior, ele também tem uma velocidade maior de agir. Então, muitas vezes você fala e age de alguma forma e depois você se arrepende porque você foi levado pelo reflexo da rapidez, da agilidade do seu inconsciente. Então, é por isso que é preciso cuidar. Quando você começar a cuidar do seu interior, você vai começar percebendo coisas que você jamais imaginou. O que acontece é, no nosso inconsciente existe uma verdade falsa. O que é isso, uma verdade falsa? O nosso inconsciente, ele faz uma determinada coisa. Se você vive uma situação, se você ouve uma palavra, se você vê algo, ele vai ter uma interpretação. E aquilo que ele interpretar, ele vai ter como uma verdade. E na maioria das vezes, essa verdade da interpretação que ele fez é falsa. Por quê? Hoje a gente vemos que muitas pessoas às vezes têm complexo de inferioridade, às vezes se sente inútil, às vezes se sente incapaz, tem sentimentos negativos em relação a ela mesma. Por quê? Foi algo que ela viu, ouviu ou vivenciou que fez ela ter esse sentimento. Ou seja, o inconsciente dela interpretou o que ela viu, ouviu ou vivenciou e com isso ele faz você acreditar que aquilo é verdade. Digamos que o seu pai tenha falado com você, brigado com você por algo que você não tenha feito direito. Digamos que ele mandou você fazer algo e esse algo que ele mandou você fazer, você não fez direito. O que vai acontecer? Provavelmente ele pode dizer para você, você não sabe fazer nada direito, você não soube fazer, ou às vezes pode te chamar de burro, ou de inútil, coisas desse tipo. O seu inconsciente, ele vai pegar aquela palavra, aquela ação, ele vai concentrar, ele vai armazenar, aquilo dentro de você, no seu inconsciente, e ele vai ter aquilo como verdade. Você vai vivendo sua fase, de acordo com que você for crescendo, você vai tendo aquela informação, que você não sabe fazer nada direito, que você não presta para fazer nada, que tudo dá errado. Aí, geralmente, o que isso pode acontecer? Uma pessoa que está tirando uma carteira de habilitação, ela pode não conseguir ter sucesso. Ela pode não conseguir tirar a carteira de habilitação dela pelo fato dela ter ouvido, você não sabe fazer nada, você não presta para fazer nada. A pessoa, ela pode tentar fazer uma prova, às vezes um concurso público, alguma coisa, ela pode não conseguir. Às vezes é um relacionamento. Às vezes é uma área profissional da vida dela. Então, essa informação, ela começa gerando uma consequência dentro de você. E por que cuidar do seu interior? Por quê? Porque quando você começa
a cuidar do seu interior, a viver uma vida com você mesmo e trabalhando dentro do seu inconsciente, você vai começar a entender que aquilo não é verdade. Que aquela informação que você tem diariamente e constantemente, ela não é verdade. Foi um fato que aconteceu lá atrás. Que você pode reprocessar isso, você pode ressignificar isso, e você agora pode se ver de uma outra forma, e vendo que você é capaz, porque com certeza você já superou coisas na sua vida. Pode ter coisas que você não superou, que você não soube lidar, e tenho certeza que tem coisas na sua vida que você superou, que você aprendeu a lidar, que você teve alguma positividade. Então, quando você começa a trabalhar no seu interior, na sua mente consciente, você começa a entender quem você é. Então, é por isso que é importante. Então, quando você começa a cuidar do seu interior, você vai começar a aprender a entender quem é você, a verdade que há dentro de você. Você vai começar a entender os seus sentimentos, os seus pensamentos, sua forma de agir. Você vai começar a aprender a se perdoar, perdoar o outro. Você vai começar a aprender que você não pode machucar o outro. Você não vai aceitar mais que as pessoas te machucam. E você também vai aprender a não machucar mais os outros. Então você vai vivendo muita sequência de coisas na sua vida. Você vai começando a melhorar a sua qualidade de vida emocional. Por isso que é importante. Então, muitas vezes as pessoas vivem com remédio e às vezes vivem com terapias. Terapia geralmente é uma vez na semana, quem tem condição de fazer. Quem faz, às vezes, pelo SUS também é muito difícil o acesso, mas também quando faz é uma vez por semana. E com isso você não consegue ver um resultado imediato e um resultado constante. É um resultado mais demorado, né? E com isso você acaba não conseguindo solucionar. Então, o que eu tô aqui para ensinar? Você aprender a cuidar de você, do seu interior. Você aprender a fazer sua autoterapia. Porque tem muita gente que reclama, eu vivo, já tomei vários remédios, já fui em psiquiatra, já fui em psicólogo, já fiz terapia e não resolvi nada. É porque ainda não aprenderam a ir na raiz da situação, e dentro da situação e tentar resolver. Você não resolve isso assim, com sua mente consciente. Você tem que ir lá dentro consciente, onde está armazenado tudo, e trabalhar. E através de métodos que eu conheço, eu posso te ajudar a ir lá dentro e tratar isso, resolver, curar essas feridas que estão aí dentro do seu inconsciente, que estão dentro de você, que tem causado esses tipos de dores. Então, por isso que é importante. Como você faz isso? Você começa cuidando do seu interior através de respirações. Você acordar pela manhã, de preferência pela manhã, o melhor horário é pela manhã, acordar pela manhã, fazer uma respiração bem tranquila, bem calma, fechar os seus olhos, começar a prestar atenção em você mesmo, no seu corpo, na sua respiração, nos seus sentimentos, no seu pensamento. Você vai se conectando com você mesmo. Então, é muito importante você fazer isso. Muitas pessoas não dão valor ao cuidado emocional. Muitas pessoas não dão valor ao autocuidado. Só querem cuidar da aparência física, externa. E aquilo que está interiormente dentro da pessoa, as pessoas não sabem cuidar. Não sabem cuidar e às vezes não querem ter trabalho. Por quê? As pessoas acham que as coisas têm que ser rápidas. Eu mesmo tenho uma tia que ela toma 12 remédios. Sabe o que é tomar 12 remédios por dia? Remédio para depressão, remédio para insônia, remédio para isso, remédio para aquilo. E já convidei ela, mas eu acho que ela não acredita. Só que eu não posso fazer nada. Eu sei das minhas experiências. Eu mesmo, hoje, eu sou terapeuta, sou mentora, trabalho com isso. Porém, eu precisei fazer 2 cursos para eu poder chegar aqui. Tem outros mais que eu quero fazer. Quero cada vez mais me qualificar dentro dessa área. Porque um dia eu fui uma mulher depressiva. Se eu cheguei aqui foi por causa desse dia. Foi por causa dessa depressão profunda que eu entrei. E foi algo que me chamou muita atenção. Porque eu sou cristã, sou evangélica. E no meu contexto, na minha maneira de ver, de pensar, cristão não pode ter depressão.
eu não me conformava com isso. E eu tinha comigo uma outra teoria, que essa sim é verdade. Cristão não deveria ter depressão, e se tivesse, que Deus ia curar. Que ele não vivia acreditar em remédio, viver à base de remédio. Porque as pessoas vivem, tem muitas pessoas que se submetem ao remédio. Aí tem ansiedade, depressão, tem insônia e vive à base de remédio. E eu não me conformava com aquilo. Até o momento em que eu cheguei nessa situação. Eu lembro que uma vez na igreja houve um debate falando sobre isso e eu confrontei. Eu falei, eu não aceito. Não existe isso, cristão ter depressão. Não existe cristão viver à base de remédio. Então, dentro das duas teorias, uma minha foi quebrada. Porque eu me vi em depressão e eu comecei questionando com Deus, porque eu mesmo falava que eu era contra isso, que eu não aceitava isso, né? Porque no meu ponto de vista, quem serve a Deus, quem vive uma vida com Deus, não deveria ter depressão. E aí é que eu descubro que não é bem assim, que uma coisa é vida espiritual, outra coisa é vida emocional. E com isso eu descobri outras coisas que não é para esse assunto, não é para essa palestra aqui, né? E onde eu vou e sou confrontada com essa situação, me vem depressão. E eu comecei falando para Deus, se eu estou aqui, eu só tenho um motivo. Se eu estou aqui, o Senhor deve ter algum propósito. E hoje eu estou aqui. Fiz 2 cursos, me formei em terapeuta e tenho aprendido cada vez mais como cuidar do nosso interior, como cuidar de nós mesmos. E quando a gente começa a fazer isso, a gente descobre muitas coisas na qual nós tínhamos como verdade que não é verdade. Tem um caso mesmo que me chamou muita atenção de uma situação que eu passei na minha vida, que eu tinha sido, vou dizer que eu fui molestada, não cheguei a ser abusada, porque de fato não aconteceu, pelo marido de uma tia minha. E isso me machucou muito, por muito tempo isso me machucou muito. Então eu passei por algumas terapias, né, e até então, dentro das terapias que eu tinha feito com um terapeuta, eu achei que eu tinha tratado. Quando eu comecei a fazer na minha autoterapia, que é eu fazer terapia em mim mesmo, eu percebi que eu não tinha tratado essa área. Eu não tinha me resolvido nessa área. E ali eu achei uma coisa muito interessante, que quando eu vou fazer minha autoterapia em relação a essa situação, eu tinha conseguido resolver a minha situação com o cara. O cara eu tinha conseguido perdoar. E já não doía mais o fato de lembrar daquilo. O que mais me doía era o fato da minha tia não ter acreditado em mim. O que mais me doía era o fato da minha tia ter mandado eu embora da casa dela. E isso aí foi o que eu tive como uma verdade, né? Que ela não tinha acreditado em mim, que ela tinha mandado eu para casa, embora para casa da minha mãe, e que ela preferiu acreditar no marido dela do que em mim. Então isso me machucava muito. Quando eu fiz a minha autoterapia, eu vou e começo descobrindo que, na verdade, não é que minha tia não acreditava em mim. Não é que minha tia preferiu acreditar nele do que em mim. Não que ela preferiu ele do que a mim. Não é que ela queria me ver longe da casa dela porque ela tinha medo de perder o marido dela para mim. Não era nada disso que estava, na verdade, lá no meu inconsciente. Era uma verdade falsa e uma mentira verdadeira, que é o que eu costumo falar. Então, eu ali comecei percebendo que não tinha nada a ver com isso. A questão era que eu estava tão machucada, já estava tão machucada de ver as pessoas preferir o outro do que a minha, já tinha passado por outras situações, que foi essa interpretação que o meu inconsciente fez. E quando, na verdade, ela fez aquilo, ela não chegou para mim para falar, mas foi o que eu entendi quando eu fiz a minha autoterapia. Que o que ela quis dizer? Raquel, eu prefiro que você vá para casa da sua mãe para te proteger. Porque eu tenho 3 filhos, eu moro de aluguel e eu preciso do meu marido para poder cuidar da minha casa, para poder cuidar de mim e dos meus filhos.
Então, eu preciso que você vá para casa da sua mãe. Só que ela não chegou para falar para mim isso. Ela não chegou para conversar comigo. Ela simplesmente falou assim: eu vou mandar você para casa da sua mãe. Você não pode mais ficar aqui. Ela também não disse que ela não acreditava em mim ou que acreditava nele. Ela só disse para mim isso: Raquel, eu vou precisar então mandar você para casa da sua mãe. Mas ela não conversou. Então, para mim, naquela interpretação do meu inconsciente, foi o quê? Ela não acreditou em mim, ela preferiu o marido dela do que a mim. E foi tudo isso que me machucou profundamente. Eu me senti traída, né? Aquele sentimento. E quando eu faço essa autoterapia, eu comigo mesmo, eu entendo que ela quis me proteger. Foi uma forma dela querer me proteger, até porque ela também dependia do marido dela 100%. Era ele que trabalhava, ele que mantinha a casa, ele que pagava aluguel. Então, como ela não estava trabalhando, ela tinha um bebê pequeno de meses. Então, ela se viu nessa situação de preferir me mandar para casa da minha mãe, até porque eu tinha mãe, né? Do que ela continuar comigo ali e não saber o que ia acontecer. Talvez me sujeitar a coisa pior, porque até o momento ele só tinha me molestado, né? Então, é o que acontece com o nosso inconsciente. Talvez você que veja esse vídeo agora, você não entenda como eu consigo entender hoje, com a clareza que eu consigo entender hoje. Nós, seres humanos, temos muito hábito de julgar as pessoas. Temos muito hábito de criticar, achar que o outro fez, né, porque ele está errado, ou porque ele apoiou o outro, mas a gente não sabe o contexto por trás da história. A gente às vezes não consegue entender a história do outro. Então, quando a gente começa fazendo uma autoterapia, você começa entendendo você, entendendo seus sentimentos, você começa entendendo o lado da outra pessoa, também o motivo, a razão que fez ela levar aquilo, até porque essas pessoas também têm dores, essas pessoas também têm traumas, essas pessoas também passaram por situações, e talvez no momento ela esteja passando. Então, a importância é isso, é você aprender a cuidar de você, a você entender você, os seus sentimentos, e você também entender o outro, você aprender a se perdoar e perdoar o outro, você vai aprender a se amar, aí você vai aprender a amar o outro, porque na verdade nós não nos amamos, e também não amamos o outro, nós queremos agradar o outro, para que o outro também nos agrade. A gente sempre faz algo com o intuito de querer receber. A gente nunca faz por fazer, por amor, ou por gratidão, ou por qualquer tipo de sentimento. A gente não faz. A gente não faz sem querer receber nada em troca. Geralmente, toda vez que fazemos algo para alguém, a gente inconscientemente estamos querendo receber algo em troca. Então, nós somos muito carentes, somos pessoas que o tempo todo somos dependentes de alguém, queremos a atenção de alguém, queremos o amor de alguém, queremos o carinho de alguém. A gente sempre fica nessa dependência. Só que a gente precisa aprender que nós precisamos fazer isso com nós mesmos. E quando você começa a cuidar do seu interior, você começa a fazer isso com você. Você começa a aprender a se amar, a se cuidar, a se respeitar, a se valorizar, a se colocar em primeiro lugar. Porque a vida inteira, a gente não se ama, a gente não se cuida porque o maior cuidado é o nosso interior. A gente não se respeita, a gente não se valoriza. A gente não dá a nós o devido tempo e o devido cuidado que nós precisamos. E existe um segredo por trás de tudo isso. Principalmente eu quero chamar até a atenção dos cristãos. Que a sua vida espiritual, ela depende muito da sua vida emocional. As pessoas estão, às vezes, equivocadas em relação a algumas coisas. Então, é isso que eu quero falar para vocês. Aprender a cuidar do seu interior é aprender a cuidar de você mesmo internamente. É você cuidar do seu inconsciente, cuidar das suas dores. E isso você pode fazer sozinho. Você pode fazer isso através de você mesmo. Apenas com respirações, algumas orientações, alguns métodos, e você pode aprender a cuidar do seu interior e curar o seu interior. Esta é a palestra que eu tenho para vocês hoje. Gostaria de convidar vocês também para um grupo dentro do WhatsApp, que é a terapia todos os dias, através de vídeos e através de áudios. Eu vou estar direcionando, orientando você como fazer a autoterapia, como você aprender a cuidar do seu interior,
como você aprender a começar conversando com você mesmo e descobrir coisas extraordinárias que você jamais imaginou. Eu vou estar deixando um link logo aqui abaixo para que você possa entrar no outro grupo, caso você queira fazer parte dessa autoterapia diária, tá bom? Todos os dias eu vou estar enviando, né, vídeos ou áudios para que você possa fazer a sua autoterapia e aprender a cuidar do seu interior. Foi um prazer ter vocês aqui comigo, e que sejam muito bem-vindos ao próximo grupo e que vocês possam aprender a cuidar e a curar o seu interior e viver uma vida melhor. Um abraço para todos, muito obrigada!